Olá, meu amorzinho, tudo bem? Quero falar com você sobre o conto Tempo da Camisolinha, que está no livro Contos Novos, de Mário de Andrade. Mas antes, eu gostaria de pedir, de coração mesmo, que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Não custa nada, mas vale muito. A primeira coisa que você precisa saber sobre esse conto é que ele é narrado em primeira pessoa, ou seja, quem conta essa história é uma das personagens, mais precisamente é o Juca, o mesmo narrador de outros 3 contos deste livro, Vestida de Preto, O Peru de Natal e Frederico Paciência. Mas aqui, em Tempo da Camisolinha, o Juca ele vai rememorar a sua primeira infância. Época em que ele estava com seus 3 aninhos. É por isso que esse conto vai ficar tão assim, nhó. Daí o conto se chamar Tempo da Camisolinha. Camisolinha é aquela roupa compridona que as criancinhas usavam bem antigamente. A gente tem que se lembrar que esse conto se passa no finalzinho do século XIX. E este conto tem as mesmas características dos outros contos em primeira pessoa deste livro. Temos, por exemplo, nós temos um narrador memorialista, retomando o seu passado, sublimando. Temos a utilização de técnicas do impressionismo. Temos a fusão de uma abordagem cristã, de uma abordagem católica, com uma abordagem psicanalítica. Você não se lembra dessas características? Então veja esse videozinho aqui em que a gente apresenta os elementos básicos do livro Contos Novos. Ai, quase que eu me esqueço de falar. Neste conto nós ficamos sabendo do nome de todos os integrantes da família do narrador. Veja, o pai se chama Carlos, a mãe se chama Maria Luísa, o irmão mais velho é chamado de Totó, ele, que é o irmão do meio, tinha que ser irmão do meio, né? Cheio de problemas, né? Ele, nós já sabemos, é o Juca. E quem é que tinha acabado de nascer aqui? A caçulinha Maria. E essa revelação só vai aparecer no último conto. E sabe o que é engraçado? Se você não prestar atenção, passa despercebida. Aliás, este conto é um prato cheio para os psicanalistas. Porque nós temos um narrador que fica como se estivesse no divã, falando do seu passado, o que serve para a gente entender o que é ele no seu presente. Repito, esse narrador é como se ele estivesse num divã de psicanalista, vai falando, muitas coisas que aparentemente não tem a menor relação entre si. Mas a psicanálise nos ensinou que justamente essas coisas que parecem não ter conexão entre si, é que tem lá no fundo uma verdadeira conexão. E nós, leitores, como se fôssemos psicanalistas, conseguimos fazer essa conexão e entender quem é esta pessoa que está sentada ali no divã. Vejamos como isso acontece. O conto nos parece uma sucessão de episódios da primeira infância de Juca e que aparentemente não tem a menor conexão entre si. Aparentemente, porque você vai perceber nesse vídeo que tudo está conectado, tudo está relacionado, servindo para compor uma coisa só: a explicação de quem é este narrador. Talvez por isso este conto tenha ficado por último, como um belo encerramento do livro. Mas vejamos como isso acontece. A primeira coisa que Juca nos fala é da violência de que ele foi vítima. Os seus cabelos cacheados foram, pela primeira vez, cortados. Isso por determinação do pai. O que revela uma coisa bastante interessante, né? Porque essa determinação ela foi sussurrada, mas firmemente cumprida, o que revela a força do patriarcalismo na nossa sociedade. A vontade do pai, tudo pode. Isso tudo serve para reforçar a imagem desse pai como uma pessoa castradora. Lembra que a gente já havia falado sobre isso no conto desse livro também, O Peru de Natal? Não lembra? Então veja esse videozinho aqui.
Esse corte do cabelo representa não só a perda da inocência, daquele caráter puro da infância, mas também uma expulsão do paraíso. Agora, Juquinha já sabe que a vida é dura, é feita de experiências amargas. Por isso que do nada se salta para um outro tema sobre fotografias, né? O Juca nos lembra que tinha tirado uma fotografia um ano depois desse episódio e que agora ele está rememorando. Nessa foto estava ele, né, com 4 anos, e Totó, seu irmão mais velho, com 8. E o interessante é que o Totó, mais velho do que o Juquinha, preservava no rosto o jeito de criança, né? Aquela coisa da inocência, da pureza, sem noção do mal. O mal! O mal! O mal! Tá vendo? Coisa que só gente bem mais velha, como o Homem-Sereia, tem noção. E essa velhice, essa maturidade, né? O Juca, a gente enxerga naquela foto do Juquinha de 4 anos, que mostrava o quê? Um vinho com aquele bigode chinês, revelando maturidade. É o que ele fala aqui, ó. E o que é mais triste? Com sulcos vividos descendo das abas voluptuosas do nariz e da boca larga, entreaberta num... Olha os termos que ele usa. Risinho pérfido. Meus olhos não olham, espreitam. Fornecem às claras, com uma facilidade teatral, todos os indícios de uma segunda intenção. Veja como a negatividade do mundo adulto já está presente nessas expressões que o narrador utilizou e que eu destaquei, que revelam que a maldade, a malignidade, a perfídia, a sordidez do mundo adulto. E ele se via naquela foto não como uma criança, né, mas, pelo que você pode perceber, como um adulto em miniatura, como um anão, o que o conto associa à monstruosidade. Não estou dizendo que ser anão é monstruosidade, pelo amor de Deus. Não distorça as minhas palavras. Estou dizendo que Juca associa esse adulto em criança a uma frase que ele ouviu enquanto ele chorava por ter perdido os cabelos, cabelos que ficaram guardados numa caixa e que ele dramaticamente chamava de cadáver de cabelo. É nessa hora que alguém fala, talvez para consolar, né? Está um homem. Juca entra em desespero. Então eu vou ficar para sempre com esse tamanho? E não sei se você percebeu, aqui já dá para inferir o conceito de monstruosidade. É um indivíduo que tem características que fogem das características típicas do seu grupo. Totó, por exemplo, sabe se manter criança. Inocência que não foi afetada. Padrãozinho. Já Juquinha era o adulto precoce, a criança envelhecida. Daí o seu jeito não padrãozinho, o seu jeito louco, que você vai ver em Vestida de Preto, O Peru de Natal e Frederico Paciência. Mas sabe o que também angustiava o Juca? É que a mesma mãe que não fez nada para evitar que seus cabelinhos fossem cortados, portanto, contribuiu para que ele entrasse no universo adulto, é a mesma mãe que o manteve preso ao universo infantil, fazendo usar vergonhosamente aquelas camisolinhas, né, coisa de criança, até não poder mais, até ela ficar toda esfarrapada, esfiapada. É aquele velho drama do crescimento. Para algumas coisas, você já é adulto. Para outras coisas, não, você ainda é muito criança para isso. Que saco, mano! Que saco mesmo! Mas olha que interessante transição de assuntos. Juca diz que com esse corte de cabelo era a primeira vez que seu passado se acabava. O que é que sobrava desse passado? As camisolinhas. E foi dentro delas, e olha só que transição de assuntos. E foi dentro delas que ele partiu para passar quase 2 meses de férias em Santos, no litoral paulista. 2 meses de férias. Que inveja, né? O motivo dessas férias foi o parto, do qual nasceu a caçulinha, Maria. Esse parto foi tão complicado que deixou a mãe entrevada na cama, né? Ela ficou meses paralítica das pernas. Quando conseguiu se levantar, se locomovia muito mal. Foi aí que o médico sugeriu férias na praia. Um banho de mar faria bem para a saúde dela. Esse pai, lembra do conto Peru de Natal?
que nunca foi apegada a essas coisas de prazeres da vida, de férias, de viagem, que só pensava em trabalhar, trabalhar, trabalhar para garantir a ascensão social da família, o que ele conseguiu. Agora, com a situação em que se encontrava a esposa, finalmente aceitou tirar férias. E lá em Santos, finalmente se mostrou mais tagarela, mais atencioso e desconfia até que mais carinhoso. Ainda assim, pão duro do jeito que ele era, ele não alugou uma casa na praia, mas numa rua próxima, onde estavam construindo uma canalização. E é por isso que, voilá, eis aqui mais uma transição, o Juca estava sempre sujo, que estava lá no meio daquela construção, no meio dos operários. E não havia roupa que desse conta, ainda mais naquela época do ano, em que a roupa lavada demorava para secar. Por isso que Juca ficava só com a camisolinha e mais nada por baixo. Daí o Juca ter se dedicado a uma diversão muito curiosa, né? Ele gostava do quê? Ele gostava de ficar levantando a camisolinha só para receber uma frescurinha gostosa nos possuídos. Foi aí que a mãe deu uma baita bronca nele, dizendo que aquilo era feio. E aqui nós temos algumas coisas muito interessantes, principalmente para quem segue a linha freudiana. Veja que o menino mexer você sabe, né? Não tinha nada de errado, era uma coisa muito inocente. Foi a mãe, um adulto, que falou que aquilo era indecente. Lembra que algo parecido já tinha acontecido em Vestida de Preto? Outro conto desse livro? Não lembra? Então veja esse videozinho aqui. Outra coisa bastante interessante também acontece aqui. A mãe, para convencer essa pestinha a parar de ficar mexendo você sabe, né? Ela inventou o quê? Ela dizia que, olha, não faça isso que a Nossa Senhora do Carmo, que era um retrato, né, que estava lá na sala, Nossa Senhora do Carmo está olhando e vai achar feio. Contrafeito, Juca obedece, mas não se conforma. Tanto que ele aproveitou uma hora que não tinha ninguém por perto e resolveu afrontar a santa. Ele chegou bem em frente à santa, levantou a camisolinha. Ixi, fui censurado. Você quer me calar? Enfim, ele chegou bem em frente à santa, levantou a camisolinha e ficou mostrando os possuídos para a santa, que não fez nada, ficou com aquela cara de bondade. Aqui mais coisas interessantes acontecem. Você se lembra que em Contos Novos há uma convivência da abordagem católica com a abordagem psicanalítica. Parece, pode ser que eu esteja brisando, né? Essa cena parece dizer que não há incoerência, tanto que a santa não fez nada. O que revela o quê? Que a incoerência, na verdade, está na cabeça da gente, uma invenção nossa. Além disso, a mania que o Juquinha tem de mexer você sabe, né? Revela, né, que ele está terminando a sua primeira infância. O que a psicanálise chama de fase genital. A primeira seria a fase oral, a segunda a fase anal e a terceira e última a genital. Essa fase genital, ela é crucial, ela é muito importante, pois é nela que a criança vai desenvolver ou não a sua capacidade de se relacionar com o próximo, de se relacionar com o outro. É quando ela poderá se tornar uma pessoa egoísta, que só pensa em si mesma, ou altruísta, que pensa nos outros. Não é à toa que o próximo passo da narrativa é quando o Juca ganha de um pescador 3 estrelinhas, que esse homem diz que dão boa sorte. Juquinha é tão inocente que não sabe o que é boa sorte, por isso que pergunta para o homem. O pior é que ele não sabe como responder. Mas no final ele diz, quando a gente fica cheio de tudo, dinheiro, saúde, e ainda falou para o Juca secar bem essas estrelinhas para garantir a sorte. Juquinha sai correndo para casa, esconde as estrelinhas no fundo do quintal para que a sorte fique só para ele. Uai, professor, você não disse que o Juquinha estava na fase de aprendizagem, de se relacionar com o próximo? Calma, calma, a gente chega lá. Juquinha está
todo ansioso, que nem você quando ficar na expectativa da saída do seu nome na lista de aprovados no vestibular. Olha, nossa, o Juquinha nem pensa em comer, né? Nem a goiabada ele quer. Só fica pensando nessas estrelinhas, né? Na felicidade, na vida maravilhosa que agora ele vai ter. Até que uma hora, de tanto o Juquinha ficar vendo e vendo e vendo essas estrelinhas, ele fica enjoado. Ele corre para a rua e aí ele encontra um pobre, bigodudo e magruço operário. Não sou eu, não é magriço, é magruço. Então esse português, pobre, bigodudo e magruço, estava muito triste. Juquinha pergunta por que ele está tão triste. Quanta ingenuidade! Bastava lembrar que aquele cara era pobre e tinha uma esposa doente, entrevada na cama. O coitado resume o irresumível nessa frase: má sorte. Juquinha corre para casa e entra em desespero e em conflito, porque ele quer dar uma das estrelinhas para acabar com a má sorte desse operário. Mas qual delas? Chega a pensar em dar a menorzinha ou a defeituosa, mas no fim ele decide, vai dar a melhorzinha. E olha que coisa tão... Ele acredita que entregando essa estrelinha, ele vai, acabar com a má sorte desse operário, vai garantir a felicidade desse homem. Sim, ele entrega a estrelinha ao operário, de uma forma muito emocionada, ele está lá chorando, né? E o operário, quando finalmente entende o que está acontecendo, ele fica até sem jeito, não sabe nem como retribuir, como fazer um carinho naquela criancinha. Depois disso, Juca volta correndo para casa e... Vamos ao texto, que esse final é impactante. Eu corri para chorar à larga, chorar na cama, abafando os soluços no travesseiro sozinho. Mas por dentro era impossível saber o que havia em mim. Era uma luz, uma Nossa Senhora, um gosto maltratado, cheio de desilusões claríssimas, em que eu sofria arrependido, vendo inutilizar-se no infinito dos sofrimentos humanos a minha estrela do mar. Não sei se você notou aqui, mas o Juca não apenas viu a sua felicidade inutilizada na infelicidade do mundo, ele também fez um gesto de abrir mão de um pouco da sua felicidade em nome da felicidade do próximo. Ele não só aprendeu a se socializar, ele também aprendeu a não ser padrãozinho, ele aprendeu a ser escritor. Mas, acima de tudo, ele aprendeu a ser humano. Enfim, essas são as características mínimas que eu queria que você tivesse em mente em relação ao conto Tempo da Camisolinha, do livro Contos Novos, de Mário de Andrade. Se você gostou desse vídeo, curte aí, deixe o seu comentário, compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E se você quiser a análise dos outros contos desse livro, basta ir nesta playlist. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo cheio de estrelinhas do mar e até o nosso próximo encontro.